Eu sou César Vanucci, repórter. Estou hoje, prazerosamente, retornando à acolhedora residência do Jacques Tadeu França e da Cristina, que são mentores da Missão Rama no Brasil, num agradável colóquio que reúne pessoas que integram esse grupo de investigação no terreno dos fenômenos, que eu diria, insólitos, centrados na questão da ufologia. E tenho aqui ao meu lado o professor de inglês, Márcio Cruz, que acaba de lançar um livro extremamente intrigante. Ele, o Márcio Cruz, vai nos explicar aqui, aos 8 anos de idade teve o primeiro avistamento do que convencionou se chamar disco voador. E isso infiltrou-se na sua história de vida de tal maneira que ele foi levado a investigar o que tinha acontecido e o que ressignificava aquilo na sua trajetória de vida. Ele reuniu informações, fez uma experiência bem substanciosa nas observações reunidas e incorporou-se a grupos de investigação que integrados por pessoas que, como ele, começaram a perguntar qual o sentido da vida, o que fazem nesse planeta, o que significam esses avistamentos, etc, etc e tal. E ele está aqui ao meu lado hoje para um papo com este repórter calejado na investigação de fenômenos insólitos. E, Márcio, eu já fiz a introdução e eu queria que, a partir então da revelação por mim trazida ao público, de que você, aos 8 anos de idade, teve a primeira experiência com o disco voador, a partir disso, nos relate o que veio a ocorrer na sequência, nessa sua trajetória de vida, que já chega, está beirando meio século, não é? Infelizmente, sim. Mas sim, a sua está beirando meio século, eu estou quase chegando no século inteiro. Nem parece. Tá muito não bem. Parece? Não, muito bem. Muito bem. Mas então vamos lá. Aos 8 anos de idade você fez o primeiro avistamento. E te levou a quê? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer essa oportunidade, César. Obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você. Bom, como você disse, começou aos 8 anos, né? De fato, eu estava na casa da minha avó lá em São Paulo. São Paulo capital? São Paulo capital, no bairro do Alto da Lapa. Como o próprio nome diz, é uma localidade alta da cidade, né? Alta da cidade? É porque Alto da Lapa é um bairro que está numa zona que é uma colina, assim, é alta, né? E aí a casa da minha avó, dos meus avós na época, ela tinha uma laje na parte de cima da casa, com uma escada por fora, que você tinha uma vista ampla da cidade naquela época, né? No final dos anos 70, ainda não tinha muitos prédios, então sempre tinha uma vista muito bonita para se ver lá de cima. Então eu estava uma noite lá, observando, né, aquela vista maravilhosa, e meus pais e meus avós se encontravam no andar de baixo. E foi quando de repente eu vi na linha do horizonte um objeto de forma ovalada, caminhando, deslizando lentamente próximo à linha do horizonte, com a cor e o tamanho mais ou menos parecido com o da Lua, só que de uma forma perfeitamente oval, né? E aquele objeto se deslocando na linha do horizonte muito lentamente. Na hora eu tive a impressão, não sei por que razão, porque era muito pequena, ainda não tinha muita noção dessas coisas, mas que se tratava de um objeto voador não identificado. Não me mas você já tinha nada. Ideia de que objetos como esse poderiam aparecer nos céus? Não, que eu me lembre não.
E por que você pensou, então, que se tratasse de algo diferente do que aquilo que você habitualmente vê no campo estelar? Eu gostaria de ter uma resposta para isso, mas eu não sei te dizer. Não sei. Foi uma mas então você, que ocorreu com 8 anos de idade, teve essa visão. E o que aconteceu na sequência? Bom, esse objeto ele continuou a se deslocar pela linha do horizonte e havia do lado esquerdo um grupo de prédios residenciais. E ao passar atrás desses prédios, ele simplesmente sumiu, ele não apareceu do outro lado, né? Desapareceu. Eu fiquei assustado com aquela cena, eu desci as escadas e fui correndo conversar com meus pais, né? Falar sobre o ocorrido. Só que eles não acreditaram em mim, fizeram chacota e disseram que eu estava inventando uma história maluca para parar de fazer molecagem. Isso é comum na história de muita gente que tem avistamento pela primeira vez. Né? Exato. Mas apesar disso eu fiquei com isso dentro de mim, né? Uma cena muito impactante e eu não consegui tirar essa imagem da minha cabeça, né? Tanto é que eu me lembro até hoje. E a partir daí, por causa desse reforço negativo que eu acho que eu tive com os meus pais, eu procurei guardar isso comigo, não falar nada para ninguém, mas ao mesmo tempo essa inquietação me acompanhou ao longo da minha adolescência, então... Sem outros avistamentos? E sem nada que levasse, a não ser, por conta da sua imaginação, a investigação, não é isso? É só o impacto daquele momento. O impacto daquele momento, em princípio. E aí eu ia atrás de informação através de livros, mas eles naquela época eram muito escassos, era difícil achar alguma coisa sobre ufologia em livrarias, não tinha internet ainda. Então era tudo muito difícil, quando você achava os livros eram caros. Então, mais revistas, documentários, coisas nesse sentido, né? E até que um dia eu estava, uma época da minha vida que eu estava morando na cidade de Indaiatuba. Como chama a cidade? Indaiatuba, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Fica próximo a Campinas, essa cidade. E lá eu estava passando na rua no centro da cidade, que um palestrante, um ufólogo, iria dar uma palestra no sábado seguinte. Tinha um cartaz em frente ao clube da cidade. E eu fiquei interessado na hora em saber do que se tratava e fui ver a palestra desse homem. E além de ele falar sobre ufologia, ele tinha uma proposta de um trabalho, que chamava Projeto Evolução na época, né? E eu não só assisti a palestra, como participei desse curso e eu comecei a acompanhar esse homem, que era o Luiz Márcio Moron Martins, com esses treinamentos que ele fazia por outras cidades no interior de São Paulo, sobre ufologia, mas também sobre o conhecimento humano, sobre, enfim, investigações na área da consciência e outros assuntos correlatos, né? E até que um dia esse mesmo homem chegou para mim e falou: Márcio, esse livro acabou de sair, ele estava com um livro na mão que tinha o título de Os Semeadores de Vida, e ele me explicou: olha, eu fiz parte desse grupo, né, que é um grupo de pessoas que mantinha contato com extraterrestres, um grupo que veio do Peru, e você acha que eu sou citado nessa obra e eu acho que você precisa conhecer esse livro. E eu devorei aquele livro em uma semana, de 400 páginas, 400 e poucas páginas, e tive depois em seguida a oportunidade de conhecer pessoalmente o autor do livro, né? Carlos Wells, né? Carlos Wells, na época, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para contar uma historinha. Eu conheci a família do Carlos Wells, do Peru, numa circunstância muito inusitada. Nossa, como é que foi? Mas nem cabe relatá-la aqui. Mas uma circunstância totalmente mágica. Eu fui parar na casa do pai dele, Você chegou a conhecer o pai dele? mais impressionante possível, Poxa. no Peru. E conversei longamente com ele, mas o Carlos Wells não estava presente. Um irmão dele, que tinha sido, juntamente com ele e o pai, testemunhas de um avistamento num deserto, Chico. num deserto nas imediações de Lima, avistamento testemunhado por aquele jornalista J.J. Benítez, Exatamente. que deu origem a um livro chamado Los OVNIs, SOS à Humanidade, que introduziu o J.J. Benítez
na divulgação ufológica a ponto de se transformar talvez no mais importante jornalista de divulgação desses fenômenos no mundo. Eu vivi uma experiência com o pai dele lá, mas isso fica para a entrevista que eu vou me fazer um dia. Gostaria depois de saber mais detalhes a respeito, porque realmente... Mas continua. Então você pega, atraído por esse ufólogo que fazia uma palestra numa cidade do interior de São Paulo, você chegou ao livro Semeadores de Vida, que é um livro lançado pelo Carlos Els, que já estava residindo na época no Brasil. Exato. E por aí, e nesse ponto você se embrenhou mais pela investigação ou pela busca de informações concernentes ao assunto, é isso mesmo? Eu acho que mas mais... prossegue. Eu acredito que mais do que, na verdade, a investigação, né, porque eu não me considero um investigador ou um ufólogo propriamente dito, né? É mais uma inquietação em tentar saber ou buscar significado por trás de toda essa fenomenologia, né? Acho que isso que foi sempre me atraindo e tornando essa minha busca incessante, né? E eu acho que dentro da Missão Rama, já naquela época, o livro já... Você ingressou na Missão Rama naquele momento? Após assistir a série de palestras ministradas brilhantemente pelo Carlos, fiquei bastante intrigado com a figura dele, me chamou muito a atenção a quantidade de conhecimentos que ele possuía e sua desenvoltura ao vivo eram excepcionais, né? E conversando com ele, logo se formaram grupos lá mesmo em Alphaville, né? Grupos de trabalho da Missão Rama na época, e eu já participei logo em seguida, em novembro de 1993 eu entrei. Muito bem. No Grupo Rama você teve a oportunidade de viver outras situações assim intrigantes, sim. Ligados a contatos? Sim. De que natureza? Por exemplo, um ano mais tarde, eu tive a oportunidade em Itatiaia, né, que é uma região que lá fica na divisa entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A gente estávamos acampados ali no Brejo da Lapa. É uma região que naquela época era possível você fazer acampamentos selvagens, né? Hoje em dia não é mais possível. Era possível o quê? Acampamentos selvagens. Na época... O que vem a ser acampamento selvagem? Sem nenhuma estrutura, né? Você vai lá com a sua barraca, monta ela naquele local, mas você não tem nenhuma infraestrutura para... Enfim, você tem que ser responsável pelas coisas que você leva, levar essas coisas de volta, não pode poluir o local, obviamente, né? Então, é um cuidado que a gente tinha, né? Nós tínhamos, mas nem todos tinham. O IBAMA proibiu essa prática depois, alguns anos mais tarde, e hoje a região está bem diferente, né? A vegetação voltou a tomar conta do local. Mas naquela época, então, a gente estava acampados ali, né? Um grupo grande de pessoas, e durante a noite a gente estava ouvindo simplesmente uma palestra de uma amiga nossa, falando de exercícios de respiração. E aí eu observei sendo atrás de um trailer de um outro amigo nosso, inicialmente uma luz que me chamou a atenção sendo por trás do trailer, mas era na verdade um humanoide, né? O que me pareceu ser uma projeção holográfica. Aí já é uma visão de um ser vivo com características humanas. Eu não diria eu não sei te dizer se era um ser vivo. A impressão que eu tive é que era alguma projeção de alguma forma de tecnologia que projetava esse ser ali. Uma imagem humanoide. Isso. E ele projetava a luz do próprio corpo, né? Você não conseguia ver as feições, mas era possível discernir perfeitamente assim a cabeça, o tronco, os membros, né? Caminhando pela estrada. E eu estava junto com a minha namorada na época, e na hora eu só tive o impulso de dar uma cutucada nela, assim, você tá vendo o que eu estou vendo? Né? E ela me confirmou que sim. E esse ser, ele fez esse percurso e ele parou no meio da estrada. E eu tive a impressão, nós tivemos essa impressão que ao parar no meio da estrada ele fez um giro e olhou para nós. E quando ele fez esse movimento, eu na hora senti um frio na espinha, assim, um calafrio, né, um medo mesmo. Mas imediatamente eu tive a sensação de que ele estava passando para nós uma sensação, olha, calma, fica tranquilo, que nada vai ocorrer contigo. Né? Aquietou a sua mente. Foi instantâneo, impressionante como foi instantâneo, imediato. E depois ele voltou a fazer esse giro e continuou a caminhar, até que ele desapareceu na frente de um grupo de árvores, mas também muito no estilo de uma tecnologia, perdendo a nitidez como se fosse um canal de TV fora do ar.
cheio de chuviscos, assim, foi perdendo a nitidez até que sumiu. Entendi. E depois eu confirmei que mais 3 pessoas também haviam visto a mesma coisa, e depois eu fui confirmar no dia seguinte, depois de alguns minutos eu fui confirmar, fazendo o mesmo percurso, com uma lanterna, hora dentro do casaco, hora fora. Eu já tinha percebido que não se tratava, era algo muito insólito, eu não poderia ter confundido aquilo com uma pessoa andando de lanterna. Entendi. Já era muito... Agora, a esta altura você já estava inserido no trabalho de investigação da Missão Rama, sim, sim, eu já fazia parte. Já estava inserido, fazia parte, né? Sim, sim. E, então, assim, isso foi uma coisa muito inusitada, me marcou bastante, né? E foi interessante porque eu consegui confirmar com outras pessoas também. Né? Muito bem. E para diante, o que mais que aconteceu? Bom, algum tempo depois eu saí da Missão Rama, por circunstâncias de vida pessoal, eu fui levando a minha vida e esses assuntos ficaram para trás, né? Não me envolvi mais com esse tipo de tema. E até que recentemente um amigo meu que fez parte da Missão Rama também junto comigo naquela época, que está inclusive mencionado no livro, né, que é o Rony Adami, ele me procurou dizendo que ele estava interessado, mais uma vez, em participar de um grupo de estudos que buscasse entender o nosso papel aqui nesse planeta e, enfim, aquelas questões, né, de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né, as 3 perguntas fundamentais. E ele me buscou com esse intuito, né, vamos compartilhar isso, vamos tentar ir atrás. E eu falei para ele, olha, eu não estou afim, eu quero levar minha vida aqui sossegadamente, por favor, me incomode com esse tipo de assunto. E ele foi ver se esse trabalho da Missão Rama se continuava, se as pessoas ainda estavam levando esse trabalho adiante, né, aqui no Brasil, e eu disse a ele, olha, não estou interessado no momento. E ao mesmo tempo que eu disse isso, passado alguns meses, eu não lembro exatamente quando, eu estava na casa da minha ex-namorada em Atibaia, e a gente estava dentro de casa e aquela noite, era uma noite de domingo, haveria ali uma chuva de meteoros. E eu comentei com ela que eu gostaria de ver aquela chuva de meteoros, porque pelo que eu havia lido no artigo, era possível avistar aquilo a olho nu, né? Nós saímos para fora da casa, no quintal da casa dela. É uma casa muito grande, tem muitas árvores, então isso ajuda bastante a visualização do céu noturno. E quando a gente saiu, a gente olhou para o céu instantaneamente, ao olhar para o céu, uma luz piscou em cima de nós, assim, bastante forte. Mas o interessante é que o flash foi bem lento, ele fez assim, abriu e depois fechou. Ela, juntamente comigo, né, avistou aquela luz, olhou na hora para mim, porque ela sabia do meu histórico, né, olhou para mim e falou, o que é isso? Né? E eu também não soube responder na hora, porque eu estava afastado, né, durante esse tempo todo, durante muitos anos desses assuntos. Né, e na hora a única coisa que eu tive o impulso de dizer para ela, olha, não se trata de nada que eu conheça, nenhum fenômeno atmosférico conhecido, né, nenhum fenômeno meteorológico, nada, nenhuma tecnologia terrestre que possa causar esse tipo de efeito. Né. E ao comentar isso, uma outra luz piscou embaixo e do lado esquerdo, formando um triângulo imaginário de cabeça para baixo. Né. E assim, então eu fiquei intrigado com aquilo, embora no momento eu não sabia dizer ou fazer qualquer tipo de ligação com a Missão Rama, porque eu estava afastado de todo o processo. Eu só tive o impulso de avisar o meu amigo, Rony, mandei uma mensagem para ele, olha, aconteceu uma coisa estranha aqui comigo, e ele já estava nessa busca para tentar saber o que estava se passando nos grupos, nos remanescentes da Missão Rama, né, até então. E aí até que um dia ele me procurou, dizendo que ele iria fazer uma visita ao grupo da Missão Rama de Minas Gerais, né? Que ele entrou em contato com os facilitadores desse trabalho em Minas Gerais, que é a Cris e o Jax, da Missão Rama do Brasil. E ele me convidou mais uma vez, você não quer ir comigo? Eu falei, não estou afim, vai você, que eu não estou muito afim de participar. Não. E aí ele começou a mandar uma série de mensagens para mim pelo aplicativo de mensagens que foram muito insólitas, né? Coisas muito impactantes. E atraíram, né? Elas provocaram uma maneira de reaproximação, não é isso? Exato. Ao mesmo tempo que eu li aquelas mensagens, era um impulso de perplexidade e familiaridade ao mesmo tempo com aquilo que ele estava me relatando. Uma sensação muito estranha, muito difícil de explicar. E assim, ele tem um encontro com um guia extraterrestre dentro da mata, né, coisas muito fortes mesmo. Também.
Também. Mas com troca de palavras? Não, só visualização. Só visualização. No momento ele não havia quer dizer, uma conversa. Você interpretou tudo isso como só entre aspas, né? Sim. Um incômodo e ao mesmo tempo um chamamento. E aí veio o livro? O livro veio depois, né? Porque eu voltei, então, através dessas experiências, a entrar em contato com o pessoal da Missão Rama, e aí todo um processo meu de, durante esse afastamento, eu ter ficado muito cético, ficado muito, com uma visão de vida assim, muito materialista, né? Muito newtoniana, muito cartesiana a respeito do mundo. E eu tive uma luta muito grande nesse processo de retorno, né? de participação nesse trabalho, de lutar contra esse tipo de visão que não aceitava a possibilidade de a realidade ser um evento muito maior, tanto é que o título, né, mesmo diz, quando a realidade supera a ficção. Foram eventos que foram muito fortes e que me obrigaram a deslocar desse posicionamento de ceticismo, porque a realidade bateu na minha cara, né, com todas as forças, e eu fui obrigado a aceitar de que de fato existem coisas acontecendo aqui mesmo e agora conosco, que são muito insólitas e muito além daquilo que a nossa sociedade aceita como possível. Mas o livro está aqui. Ele titula-se Contato, quando a realidade supera a ficção. O autor, que é o Márcio Cruz, entrevistado de Percepção, poderia nos fornecer agora uma ideia basilar, um ponto central dessa narrativa, né? Qual que é a sua proposta com esse livro que eu tive a oportunidade de ler e achei bastante intrigante? Ele instiga muito as pessoas, né, a reavaliarem ou a tentarem descobrir respostas que decifrem todas essas questões que permanecem aqui como é que se diz? Açoitando a mente da pessoa, né? Sim. Questões que são muito fundamentais: quem somos, o que fazemos, como é que esse planeta azul nosso está inserido nessa vastidão azulada, né? O que é isso, né? Pois é. Qual é o nosso papel nisso? Bem, você vai me ajudar a tentar dar alguma resposta para perguntas infindáveis a respeito do tema. Eu acho que assim, eu não tenho essa pretensão de dar as respostas, né, mas eu acho que a ideia do livro é mais ampliar o leque, né, dar mais subsídios para que as pessoas consigam refletir de uma forma um pouco mais ampliada, né. O livro basicamente fala ele conta, é meio que autobiográfico, ele conta a minha jornada por esse processo de vinculação à questão extraterrestre, à questão alienígena, mas também ele propõe uma reflexão desse nosso papel, né? Qual que seria o nosso papel diante dessa fenomenologia, né? Que relação que nós teríamos com esses seres, por que eles estariam nos visitando, e também desse impacto entre aquilo que a ciência oficial, as instituições oficiais alegam ser possível, né? Com eventos que fogem completamente daquilo que essas instituições, ou aquilo que a ciência reconhece como possível, como real, né? Então eu passei por um conflito muito grande até conseguir acomodar todos esses fenômenos, todos esses eventos insólitos dentro de uma explicação ou dentro de uma camada de entendimento da realidade que fizesse sentido, né? Então no livro ele propõe isso, um sentido que ele é aberto, ele não é fechado, né? Uma proposta de trabalho, uma proposta de caminho, para que as pessoas, a partir daí, lendo esse livro, tenham esse sentimento ou essa vontade de querer saber mais sobre o assunto, ou buscar entender, inclusive, o próprio papel delas dentro desse contexto maior, né? Então, mais ou menos, essa seria a linha desse livro. E você tem projeto de outros livros? Olha, é muito recente ainda, né? Eu acabei de lançar esse livro faz pouco tempo, né? Foi em agosto de 2019,
Mas eu não descarto não, né? Eu gosto de escrever, eu acho que é uma coisa que me instiga bastante, eu gosto, acho que eu tenho facilidade para escrever e não descarto a possibilidade de escrever mais coisas a respeito não. No momento não estou pensando, mas pode ser que mais para frente outros venham. Agora uma pergunta assim muito direta. Okay. Quer dizer, você está convicto que nós não estamos sós no universo? Sim. Outra pergunta direta. E esses seres, eles têm que tipo de procedência? Quais os intuitos na sua maneira de avaliação? Então, César, quais intuitos, né, que eles se acercam de nós? Bom, eu acho que assim, pela toda a casuística ufológica, aí, mais de 70 anos de história de relatos, né, de casos coletados, eu acho que a gente acaba tendo uma noção de que pode haver de tudo por aí, né? Seres de várias procedências, lógico, sem você desconsiderar a possibilidade de que talvez muitos relatos possam ter sido confundidos com fenômenos naturais, ou com... Isso é inevitável, né? Isso é inevitável, porque existe por aí, mas também muita desinformação. Mas fazendo essa peneira, eu acho que a gente só pode concluir que existem seres de várias procedências e com vários intuitos. Agora, o que eu posso afirmar para você é que dentro do trabalho que nós fazemos, que é na Missão Rama do Brasil, com os guias, com os seres que nos orientam ou que estão inseridos nesse trabalho, eles têm um intuito, obviamente, de estar alertando a humanidade, né? De estar gerando em nós um processo de autoconsciência para que a gente cresça e aprenda com essa relação progressiva com eles, né? Na medida que a gente for crescendo e se desvencilhando das nossas próprias amarras, dos nossos próprios paradigmas, que esse contrato se estreite ao longo de gerações, né? Não acho que vai ser um processo fácil, rápido, acho que vai demorar muito para isso. E você imagina a possibilidade de uma participação deles na trajetória humana mais impactante? Em vez de agirem com maneira, vamos dizer assim, um monitoramento sutil, uma presença assim mais marcante, mais efetiva, no sentido de alterar os rumos de uma humanidade muito perdida, confusa, né? Muito atormentada por problemas sociais, por dramas de tudo quanto é ordem. Você tem uma concepção de que isso possa vir a acontecer? Eu acho como que assim, alguns chegam a imaginar. O Chico Xavier, por exemplo, Chico Xavier, que era um líder espiritista, ele acenava com uma perspectiva de, a partir de um certo momento, que ele classificava que seria uma data determinada, imprecisa no calendário, mas uma data determinada, esses seres iriam ter que agir. Certo. No momento que o sujeito está construindo um muro de 7.200 quilômetros entre dois países que são amigos, e anunciando, um sujeito destroberado, e anunciando que vai dar ordem para os militares que guarnecem o muro de atirar nas pernas dos imigrantes, pessoas desesperadas que deixam seus lares em busca de refúgio no lugar onde possam encontrar uma certa mudança naquele status quo aviltante. No momento que essas coisas começam a acontecer, que na África a gente está morrendo de cólera por falta de soro fisiológico, será que não está chegando uma hora de uma intervenção? Não. Esse aí eu estou manifestando um ponto de vista muito pessoal, né? Eu, se pudesse bater um papozinho com qualquer uma dessas pessoas de outro plano de vida que eu acredito, capazes de trazerem tecnologia para mudar os rumos das coisas, eu faria um apelo como terráqueo, né? Para que eles agissem um pouco, porque está chegando a hora. Sim. A coisa está ficando muito dramática. Bem, o que você pensa disso? Olha, César, eu não acredito muito num contato em massa, assim. Não, né? Não, eu acho que, pelo que a gente tem visto, bom, eu posso dizer apenas por causa, assim, com referência àqueles seres com os quais a gente não tem contato, não dá para generalizar, né? Mas
pela perspectiva que eu tenho, a impressão é de que eles são muito cautelosos e eles veem a história de um ponto de vista muito amplo, né? Então eu acho que a questão do tempo aí para eles é ao longo de gerações mesmo. Então eu não acredito naquela clássica ideia de uma aparição em massa nas principais cidades do planeta, que Hollywood gosta tanto de retratar, assim, né? Eu acho que a ideia é fazer que ao longo das gerações esse assunto fique cada vez menos com cara de tabu e fique uma coisa mais natural para nós, né? Então acho que a nossa própria ciência acaba explorando o espaço, enviando sonda para outros planetas. Uma hora ou outra a vida será descoberta, obviamente. Os primeiros sinais de vida tendem a ser por bactérias, né, seres mais primitivos, né? E por outro lado, esse assunto eu acho que ele tende, né, quanto mais pessoas vierem à tona com livros ou com palestras ou demonstrando essas vivências para os outros, esse assunto tende a ficar um pouco mais permeável na sociedade, e eu acho que ao longo das gerações isso vai acabar facilitando que um dia isso acabe ocorrendo. Eu não sei, a minha impressão é que tão cedo isso não vai ocorrer, mas posso estar enganado, né? Tudo enfim. Bem, a pessoa que acompanha o programa, dá para perceber, as pessoas que acompanham o programa, que uma temática dessa envolve facetas intermináveis, né? As perguntas são como as estrelas do céu, né? São incontáveis. E as respostas ficam adstritas a um campo muito reduzido. Mas nós vamos continuar esse papo, agora já reunindo outras pessoas que, integrando a missão Rama no Brasil, que também participam desse momento de reflexão, possam também trazer sua contribuição para ajudar o entendimento de que fenômeno é este, de que fenômeno se trata, este que nós estamos analisando aqui nesse papo e que está contido no livro Contato, lançado pelo Baixo Cruz. Vou abrir agora um debate com integrantes da Missão Rama no Brasil, que se acham reunidos na residência de Jacques Tadeu França e Cristina, para um encontro onde nós estamos fazendo considerações de ordem geral relacionadas com o fenômeno ufológico. E tudo nasceu deste livro aqui, ó. O livro Contato, Quando a Realidade Supera a Ficção, de autoria do Márcio Cruz, um livro, como eu já registrei, muito instigante, que provoca no espírito de quem lê um interesse muito pronunciado a respeito dessa fenomenologia desconcertante. O fenômeno das aparições de discos voadores. Nesse nosso encontro de hoje, de agora, eu vou procurar colher de cada membro do grupo Rama, da Missão Rama do Brasil, que se encontra nessa sala, uma impressão, uma reflexão, para que nós alimentemos com subsídios informativos os que nos acompanham nesta edição do Percepção. E vou começar com a Cristina. Boa noite, eu me sinto muito honrada de fazer parte desse momento, desse debate de um assunto tão instigante e tão importante, né? A Cristina é psicóloga. Isso. Sou psicóloga. Fisioterapeuta, né? Não, terapeuta. Terapeuta, né? holística. De técnicas complementares, isso. E ela integra o grupo Rama, é uma das
facilitadoras, né? Isso, hoje eu e o Jacques estamos coordenando. Ela é esposa do Jacques, que já foi entrevistado no programa, e que daqui a instantes também dará o seu depoimento. E participa ativamente de todas as ações há 26 anos. 26 anos desencadeadas pelo grupo, e conhece um pouco a intimidade das ações que levaram à preparação desse livro. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. Com a palavra. Sim, então, esse momento que a gente está vivendo agora, eu considero um marco, né? Onde está posto no planeta uma insatisfação muito grande, né, das pessoas, e muitas buscando uma alternativa, né, para a conquista do bem comum, para viver melhor. E a Missão Rama, orientada por esses seres, né, de altíssimo grau de evolução, ela tem uma trilha, uma metodologia para fazer com que a gente entre em contato com o que falta para que a gente possa se relacionar a partir da vivência do amor. É um trabalho muito difícil, mas necessário. E este livro, no seu modo de entender, ele ajuda a estabelecer essa interligação? Com certeza. Né? O Márcio, ele tem um discurso que ele contempla desde os físicos, né, aos místicos, digamos assim, e através da vivência ele vai provocando reflexões mais profundas, e isso vai abrir as portas para as pessoas buscarem. E através das vivências construírem suas próprias respostas. Alfredo, você vê isso por que prisma? Você compartilha, evidentemente, do ponto de vista da Cristina, né? Mas você tem alguma coisa que possa ser aduzida a essa ordem, essa linha de raciocínio que ela desenvolve? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Sou cardiologista, médico, né? E talvez eu pudesse complementar dizendo o seguinte: a gente que trabalha na área de ciência, e isso não foi diferente nos anos 90, quando já existia a Missão Rama, a gente sempre tem aquela coisa de tentar comparar com o conhecido, né? Com os paradigmas que nós temos do nosso mundo, com as referências que dizem, não, isso que você está falando tem algum sentido. E a gente percebeu nesse tempo, inclusive que gerou todo o conteúdo do livro, que tem coisas que são realmente fora da curva, né? Elas não seguem o que a gente chama de método científico. No entanto, elas lá estão, né? No entanto? Elas lá estão. Elas lá estão. E a gente pode dizer isso, eu posso testemunhar isso, porque eu, junto com o grupo, todos as testemunhamos, né? Quer dizer, o que você está me dizendo é que você, a exemplo dos demais membros do grupo, acompanhando essas ações desenvolvidas pelo Márcio, vocês também são testemunhas de fenômenos insólitos? É isso mesmo? Eles são um pouquinho menos do que insólitos, eles chegam a ser até bem concretos, porque a visualização ela chegou a ser, inclusive, de estruturas, né, que você poderia chamar de naves, não apenas luzes. Você dá esse depoimento? Sem dúvida. Chegou a avistar a estrutura de nave, é isso mesmo? Sim. E seres também? Também, por incrível que pareça. Em que circunstância? A circunstância para ela até um pouco longa, mas normalmente quando a reunião em campo, a gente fala, usa esse termo, né, em campo para essa aproximação com esses seres, essas civilizações, a gente tem determinados momentos de conversa do grupo, coletiva, e eu particularmente tive a oportunidade de ver um indivíduo que tinha mais de 2,5 metros de altura. Opa! Trajado com uma roupa cinza prateada, cinto e um aspecto meio oriental, rosto afilado, e até hoje eu fico impressionado de ter visto isso. Mas eu relato porque é real, porque eu vi mesmo. Ô César, eu gostaria de fazer um adendo, que é o seguinte, nos últimos 3 anos, dentro do trabalho, esses guias, a gente chama de guias porque eles que orientam, né? Guias extraterrestres, porque eles orientam, eles mostram o caminho, né?
eles solicitaram a gente que fizesse esse tipo de busca desse grupo de São Paulo que vivenciou a década de 90 junto com o processo lá no início com o Charles Wells, né? E dentro dessa proposta, no início do trabalho, o nível de fenomenologia foi muito contundente, justamente para buscá-los, né, nesse outro universo que eles frequentam, a maioria aqui, né, dentro da ciência, né, por serem médicos. Então foi uma construção que partiu do fenômeno, para depois avançar, para que pudesse dar credibilidade ao processo, né, para que eles pudessem realmente vir dar essa contribuição, que hoje está culminando com esse livro, que eu acredito que vai gerar uma grande reflexão. Muito bem. Para quem tiver oportunidade. Ô Beatriz, me fala aí agora também sobre suas impressões dessas vivências compartilhadas, né? Você também está há quantos anos ligada a esse movimento? Desde os anos 90. Hein? Também desde os anos 90. Desde os anos 90. A sua atividade profissional qual é? Eu sou professora e é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, que ótimo. Agora diz para mim então, que reflexão você tira de tudo isso que você presenciou, de tudo isso que você compartilha com o pessoal da Missão Rama no Brasil? Então, como foi colocado, eu não vejo nada de insólito, muito pelo contrário, tudo muito concreto. Por isso que nós nos reunimos e estamos aqui novamente. Nós fomos reunidos pelos guias, como o Cris falou, todos chamados a um trabalho que tem sido desenvolvido já há algum tempo. E esses trabalhos desenvolvidos com culminância de fenômenos pelos guias, não é? Eu também tive a oportunidade de presenciar naves nesse trabalho em campo que nós fazemos. Tive a oportunidade de presenciar também, de ver seres, né, também em campo, e é algo extremamente gratificante. Descreva um deles. Um ser alto também, de mais ou menos de uns 2,5 metros de altura, cabelos brancos na altura do ombro, em tom azulado. Não consegui ver fisionomia porque a luz que se expandia era muito grande. Eu consegui ver o contorno, a luz dele e o cabelo na altura dos ombros. E houve algum momento em que vocês pudessem captar esse tipo de imagem num celuloide, num filme, algo assim? Houve esse momento? Ele foi desperdiçado ou se transformou num ato concreto? Houve? Vocês filmaram alguma coisa nesse sentido? Então, eu acredito que não. Tem algum registro, Cris? Tem uma foto. Tem uma foto de uma nave. Na verdade, teve uma situação em que a gente estava aguardando para essas atividades noturnas e uma nave, que a gente conclui que era por descartar todos os outros fenômenos naturais, ela começou a sinalizar, né, a piscar sobre a região da quadra, da região onde a gente fica lá perto da represa aqui em Minas. E todos estavam assim, eu estava com o celular na mão, eu olhei para o céu e pensei, e aí, posso tirar uma foto? Porque esses fenômenos são muito furtivos, né? Então às vezes quando você vai bater e a nave continuou piscando. Eu peguei o celular e tirei a foto. E a foto é nítida? Então, é de um celular, então dá para perceber que é um objeto triangular e com aparentemente 3 luzes, mas assim, muito pequenino. Né? Depois talvez pudesse resgatar a imagem caso queira, mas foi... Pequenino que ele estava muito longe. Sim, estava... Ou são os outros membros do grupo aqui? Aqui está... Estela. Selma, né? Estela, perdão. Estela. A Estela também é médica. Vocês já viram que os médicos são geralmente criaturas muito céticas, né? Mas tem muito com relação a tudo que fuja ao ortodoxo, né? Pois é. De um modo geral. Mas tem um mundão de médicos que estão se voltando para a busca a tentativa de interpretar certas coisas que elas podem não ser insólitas para vocês, mas são insólitas para multidões, né? Sim, então é nesse sentido que a gente aplica a expressão, né? Mas diz você aí, O grupo de que você Curitiba tem pensa? um monte de médicos. O grupo de Curitiba tem bastante médicos também. Eu, assim como... E você sabe, eu vou só dar um outro depoimento. Eu tenho observado uma
invasão médica Invasão. em tudo quanto é campo de investigação de fenômenos. No lado, por exemplo, da cura espiritual, ou se não, arranjando outra denominação, da cura através de processos energéticos, eu estou notando uma presença maciça de médicos, coisas que não aconteciam até certo tempo, quando a medicina considerava, por exemplo, a acupuntura algo herético, né? Algo supersticioso. Né? Então, eu não estou estranhando nada a circunstância de terem aqui nessa sala, em 8 pessoas, 4 médicos, a metade do grupo. Mas continua a sua reflexão. Em primeiro lugar, eu agradeço estar aqui com vocês hoje, essa oportunidade. Eu, assim como o Márcio, também avistei uma nave. Avistou uma nave? Quando eu tinha 6 anos de idade. Uai, que é isso? Aí eu morava em Piquet. E por que você deixou de escrever livro primeiro? Porque eu sou médica e tudo, e outra coisa para fazer, né? Outras coisas para fazer. Mas aí eu vi, rodavam as luzes assim em cima, de várias cores, e eu, como era pequena ainda, né? Eu também tive a mesma coisa dele. Eu fui até a minha família e ninguém acreditou. Isso não é nada, etc e tal. Depois eu tive uma oportunidade, eu já estava casada, eu estava vindo de Piquete para Guaratinguetá, e tem um pedaço assim reto, uma reta grande, e um OVNI, e só podia ser. O que aconteceu foi que a luz, né, acompanhou eu e meu marido de carro, e no dia seguinte nós soubemos que alguns trabalhadores da estrada viram também essa mesma luz. Então, eu sempre gostei de coisas assim, como diz você, insólitas, diferentes. E nos anos 90 eu participei naquela época, acho que era Missão Rama, virou Projeto Amar, né? E depois também me afastei todos esses anos, até que eu tive o convite do Alfredo, na época que eles disseram que tinham vindo aqui em Minas e tinham visto várias coisas, e aquilo parece que tinha ficado um buraco na minha vida, quer dizer, eu acabei muito de repente, não resolvi a coisa, e eu resolvi de novo entrar para ver como é que as coisas aconteceriam, né? Assim como todos falaram aí, os outros elementos do meu grupo também, nós lá em campo já tivemos tudo que eles falaram, aí também nós estávamos juntos, né, vendo. A gente chama de resposta da nave, porque a gente faz perguntas e eles mostram, sinalizam, parece assim, uma coisa inteligente, não é um fenômeno à toa, né? Então isso tudo eu tenho participado junto com eles há 3 anos, né? Muito bem. Então, sabe, para mim, eu não tenho nem ideia de me afastar disso. Eu não sou criança, você disse que está quase chegando, eu não estou muito longe disso também, né? Mas eu me coloco à disposição para poder, assim, o intuito da gente é muito bom. Os extraterrestres dizem assim: encontrem-se e nos encontrarão. Então, o nosso grupo, na verdade, ele é composto de pessoas que fazem reuniões, todos os grupos fazem reuniões, e a gente está em busca desse entendimento entre nós, da transparência, da amizade, para a gente poder estar apto a passar, inclusive, isso para diante, né, para frente, e eles respondem realmente, eles falaram, encontrem-se e nos encontrarão, e eles têm cumprido com aquilo que eles falam, né? Muito bem, isso aí é meio evangélico até, né? Porque tem uma passagem no evangelho que é bíblico, né, que diz, né, batei e abrir-se-vos-á, né? Você bate na porta e ela se abre, não é isso? E as suas respostas? Você é a? Márcia. Márcia, médica também. Que respostas que você conseguiu já obter para a sua inquietação intelectual, inquietação humana, com relação a tanta coisa que nos circunda e que te levou a pesquisar o ramo ufológico? Sim, da mesma forma que a Estela, né, a resposta que eu encontrei desses seres é justamente o encontrem-se e nos encontrarão. Esses seres são muito amorosos e nessa sociedade que estamos de tantos desencontros, né,
De tanto desamor? Desamor, né? Isso é o mais marcante, né? Isso não é fácil, né? Para que a nossa sociedade consiga isso. Não adianta tentar contato com uma civilização externa, que é real, né? Que eu posso testemunhar que isso é real, se não conseguimos aqui nos encontrar, né? Não conseguimos aqui ter esse amor que eles demonstram pra gente. Os contatos que temos com eles, nós sentimos esse amor que eles têm por nós, né? Também posso dizer que na mesma linha de todos aqui, nos anos 90, que fui tocada por esse tema, né? Não de criança, mas já de adulta. E no dia da minha colação de grau, então há 26 anos, né? Eu entrei para esse grupo porque existia essa palestra do Carlos Wells, né? Mostrando todo esse trabalho, né? E desde lá testemunhei vários fenômenos, né? Então, durante os trabalhos, uma vez uma sonda, que nós chamamos Canepa, chegou na sala da reunião onde nós fazíamos os trabalhos, e nós havíamos, para que culminasse com isso, lógico que não sabíamos que ia terminar assim, mas o que nós nos dispusemos a dedicar 1 hora por dia de meditação e tentativa de contato com os seres, né? E numa reunião que eu conduzia um relaxamento, estávamos aqui, né, como estamos hoje, sentados, seguindo a nossa programação e todos de olhos fechados. De repente eu senti um flash, né, e comecei, de olhos fechados, pensar o que seria aquele flash. Depois de várias... depois de pensar o que poderia ser uma luz, ou da rua, um flash de carro, né? Mas como nessa sala, né, não tem carro, não tem nada que pudesse ter esse flash, eu abri os olhos e esse objeto estava, né, um objeto como uma bola prateada, mais ou menos desse tamanho, acima da gente. E aí comecei a olhar para aquilo e falei, o que será isso, né? No que essa sonda, né, que eu chamei, o que ele está fazendo aqui, né? Aí quando na minha mente eu pensei em chamar todas as outras pessoas, eu não chamei, eu só falei pessoal. Esse objeto foi andando, né, voando, né, e passou pela sala inteira e entrou para onde seria a cozinha da dona da casa, né? Então esse é o que chegou mais perto da gente. Depois de 26 anos, né, agora nesse nosso reencontro, o fato que mais me marcou, né, foram 2. Primeiro, uma nave que apareceu e começou a piscar, 10 piscadas, né, para cada pessoa que estava ali na hora. Nós interpretamos como dizendo para nós, olha, nós sabemos que aí tem 10 pessoas, né? Então esse objeto piscou. E um outro, quando nós estávamos acabando as práticas, descendo o trajeto lá do sítio, uma luz, né, que eu identifiquei mais ou menos o tamanho de, vamos dizer, um helicóptero, né? Uma luz, e que ela vinha passando. Eu falei, pessoal, né, todo mundo avistou essa luz, e o que dava para ver, né, dessa luz como um objeto oval, dourado, é que embaixo dava para ver que tinha um sistema que girava para um lado e para o outro, é como se fossem duas domos, né, que giravam para um de cada lado. Isso passou, todos viram, né, mas meu filho, que estava ao meu lado, mas não participa do projeto, ele não conseguiu ver, apesar de eu mostrar para ele, ele não sei, não pegou, foi muito rápido, ninguém esperava isso. Muito bem. Então isso me marcou. Como nós estamos vendo, é um conjunto de vivências muito ricas, né? São registros assim muito significativos, partindo
de gente que não alimenta qualquer tipo de suspeita, né? Como testemunha, né? E eu gostaria de ouvir aqui agora, mais uma vez, o meu prezado amigo Jacques Tadeu, que é um dos dirigentes da Missão Ramá no Brasil, para saber dele uma coisa interessante. Todos das manifestações acusaram visões do fenômeno, aproximação de nave, etc, etc. Há nos registros desse pessoal tão voltado para a contemplação desse aspecto místico da existência, da aventura humana, ou Jacques, há algum caso de alguém que tenha sido abduzido, que tenha sido levado ao interior de uma nave, que tenha tido alguma experiência bem inusitada, diferenciada das muitas situações singulares aqui narradas? Boa noite a todos. De novo, é uma honra estar recebendo você aqui na nossa residência e na companhia de pessoas tão queridas e próximas, companheiras de uma jornada que envolve abertura, que envolve um despertar consciencial difícil de ser encontrado em qualquer outro nível que eu já tenha experimentado. Ao longo desses anos todos, nós temos passado por muitas experiências metodicamente conduzidas pela Confederação dos Mundos dessa galáxia. Trata-se de um plano que foi colocado em prática para aquelas pessoas que, de coração aberto, desejam efetivamente se reencontrar. Esse processo de despertar envolve muitos desajustes, pois é complexo o meu encaixe societário, a minha adequação como ser humano, após começar uma caminhada na qual entendemos como a nossa sociedade está tão desequilibrada, tão egoísta, imersa em tanto medo e competição, onde o próximo é meu inimigo a ser eliminado. Estes amantíssimos e excelsos seres, e isso sem nenhum ponto de vista dogmático, religioso, mas tratando de uma condição vinda de uma convivência muito íntima com eles, desejam que progressivamente venhamos despertando para que sejamos seres mais úteis na sociedade. Os fenômenos vieram sendo apresentados, vieram sendo brindados de uma forma consequente, responsável, alinhada com a progressiva inserção nossa numa caminhada cada vez mais integrada entre cada um de nós. Fenômenos visuais de todos os tipos já nos aconteceram. Inclusive com abdução? Vou chegar lá. Inclusive com abdução. Muito bem. Nesse ponto, de forma extremamente responsável, produziram o desaparecimento de um integrante bem diante dos nossos olhos, enquanto estávamos em uma prática em campo.
uma prática que, quando nos adentramos no meio rural, ela se dá para que nós possamos progredir em condições especiais, adequadas, longe da civilização, da poluição, da correria do dia a dia. Esse integrante foi retirado do nosso convívio por alguns instantes e depois devolvido de forma estratégica para que nós pudéssemos refletir o que era esse fenômeno, para que ele aconteceu e, portanto, nós evoluirmos em termos de estados mentais. E a pessoa que foi o personagem dessa vivência singular, ela trouxe que tipo de informação para o grupo? Sem entender o que estava acontecendo, esse jovem estudante, ele, pré-vestibulando, de 22, 23 anos, se não me engano, ele se encontrou dentro de uma ampla sala ovalada com uma luz muito clara, não entendendo o que estava acontecendo a princípio, pois ele se encontrava perto de um coqueiro, no meio de uma ravina, sob um sol muito claro e, de repente, num outro ambiente completamente esterilizado. Foi muito estranho. Enquanto que nós, nesse ambiente de campo, não achamos, embora não houvesse nenhum lugar em que ele pudesse se esconder. Entendi. César. Mas a mensagem que ele trouxe? Sim. Ele trouxe alguma palavra, alguma mensagem para o grupo? Eu gostaria de contribuir com essa experiência, dando a ela a leveza da vivência, porque quando se fala em abdução, muitas vezes assusta as pessoas e gera um são medo. traumáticas, né? Então, só que esses seres que a gente não lida... foi assim. Não, de forma alguma, né? As suas relações são respeitosas e amorosas. Então teve toda uma atmosfera de meditação, porque a proposta desse momento era que a gente se afastasse para fazer uma meditação, e apareceu na tela mental, ele achou inclusive que essa experiência estava só na tela mental dele, de tão suave, né? Quando ele fecha os olhos e um guia, que a gente chama de Godara, aparece para ele e fala: e se eu te convidasse para um passeio de nave agora? Ele entrou naquela experiência como se fosse algo simples e lúdico, né? Ele falou assim: nossa, bacana demais, vamos embora. E começou a vivenciar tudo aquilo. Então, para ele estava vivendo uma historinha ali na imaginação. Ele só identificou realmente que ele tinha sido abduzido quando a gente olhou para ele e falou: cara, onde você estava? Né? Tava todo mundo olhando para o lugar. Ele fisicamente saiu da sala? Ele sumiu, ele desapareceu. Com a tecnologia que a gente chama de Chandra, né? O sofá deslocou. Mas então, ele desapareceu nessa tecnologia que a gente chama de Chandra, né? Através e o retorno dele proporcionou alguma revelação que fosse diferenciada na linha dos seus conhecimentos? A validação do trabalho, né? Porque se é um encontro em si, nos encontrarão. Se eles estavam ali junto com a gente, é porque a gente estava conseguindo conquistar o nosso objetivo. Por que ele e não outro? Então, acho tem alguma explicação isso? Deve ter, mas eu realmente não tenho. Mas aí não tem a resposta, né? Não. Pois é, gente, é isso aí. Nós estamos diante de histórias muito fascinantes, né? Que levam as pessoas que trazem alojadas no coração uma natural inquietação com relação à aventura humana, a repensarem, né? O mundo, né? A tentarem se reconectar com a humanidade, né? Com o sentido da vida, né? A descobrirem que existem outras latitudes no mundo a explorar,
na busca do conhecimento. E que nos dão, com toda a segurança, com certeira convicção, a ideia de que nós não estamos sós no universo. Eu quero confessar, né, a agradável sensação que eu levo desse encontro com pessoas lúcidas, sensatas, que estão com o seu trabalho, com as suas investigações, trazendo uma contribuição para a gente entender melhor o que se passa ao nosso redor e que permanece, às vezes, invisível aos olhos, mas não ao coração e à mente. Não é isso? Eu agradeço muito aos integrantes, aos nobres participantes da Missão Rama no Brasil e deixo aqui registrado um desejo de repórter encherido, né? De repórter que talvez gostasse de algum dia, convidado por vocês ou pelos guias espirituais, de experimentar qualquer coisinha com relação, não para desfazer algum ceticismo, porque eu não sou cético, eu acredito, mas para fortalecer mais ainda a minha disposição de, modestamente, como desajeitado escriba das coisas insólitas, poder realizar melhor o papel que talvez me cumpre desempenhar nesse contexto. Você parece que queria dizer alguma coisa? Eu gostaria de fazer um convite a todos que possam ler essa obra do Márcio Cruz, sim, que relata todos esses experimentos, todas essas vivências que nós tivemos. Explica aí, todas as livrarias já têm esse livro? Eu creio que no site, né, Márcio? Nós temos no site. Diz aí qual site, pode dizer. Qual site, por enquanto, esse livro só está disponível através do site, tá? Que é livro... Mas diz qual é o site. Ele vai mencionar. Ele vai mencionar. livrocontato.com.br. Esse é o endereço aí que você vai encontrar esse livro para compra, por enquanto. Tá bom. Muito obrigado pela atenção. Nós que E até agradecemos. sempre. Nós agradecemos. Uma boa Nós que agradecemos. Até sempre. Boa noite. Até sempre. Depois foi bom demais. Foi bom